Olá, seja bem-vindo ao Apoio Online. Vamos lá então, eu sou o Pedro Felipe e hoje nós vamos estar vendo a explicação da lógica do exercício 1. Beleza? Vamos lá então. O exercício diz assim: criar um algoritmo que leia os limites inferior e superior de um intervalo e imprima todos os números pares no intervalo aberto e seu somatório. Suponha que os números digitados são um intervalo crescente. Aí tem um exemplo, né? Limite inferior 3, limite superior 12. Saída 4, 6, 8 e 10, né, que são todos os números pares, e a soma desses números pares, que nesse caso 28. Beleza? Vá acompanhando aí com o exemplo. Eu não consegui imprimir ou colocar ele aqui para a gente ir acompanhando aqui na aula também, mas por enquanto eu acredito que assim vai dar para entender. Vamos lá então. Para começar, a gente vai fazer o quê? Nós vamos fazer o quê? Aquele passo a passo, galera, para a gente desenvolver o nosso algoritmo de forma mais prática, rápida e eficiente, beleza? O que nós vamos fazer? Nós vamos identificar no exercício a nossa entrada de dados, o nosso processamento e a nossa saída de dados. E sendo assim, nós vamos desenvolver ele de uma forma muito mais fácil. Legal? Então vamos lá. Qual que vai ser a nossa entrada de dados nesse exercício? Vamos pensar, vamos lá. Vamos ir lendo ele para a gente ver se identifica. Criar um algoritmo que leia os limites inferior e superior de um intervalo. Galera, tem uma palavra-chave aqui no exercício, a palavrinha leia. Quando a gente fala de ler alguma coisa, quer dizer que vai entrar alguma coisa. É uma entrada de dados. Então, o que ele fala para a gente ler? Os limites inferior e superior de um intervalo. Ou seja, qual que será a nossa entrada de dados? Então, vamos já anotar. Ler os limites inferior e superior. Ou seja, essa será a nossa entrada de dados, tá certo? É muito importante que a gente vá fazendo esses 3 passos aqui, porque depois, na hora de for desenvolver de vez o algoritmo, vai ser muito mais simples. Maravilha? Vamos identificar agora o processamento? Vamos continuar no exercício da onde a gente parou. Imprima e imprima todos os números pares no intervalo aberto e seu somatório. Tá, ele tem que imprimir alguma coisa, beleza, mas o que ele tem que imprimir? Os números pares no intervalo aberto e seu somatório. Tá aí o nosso processamento. Qual que será o nosso processamento? O que ele vai ter que processar, o que ele vai ter que identificar ou calcular? Neste caso aqui, como a gente pode ver, ele o quê? Ele vai ter que imprimir todos os números pares, ou seja, ele vai ter que identificar os números pares. E o que mais? E depois ele fala, e seu somatório, ou seja, a soma de todos esses números pares aqui. Ou seja, essas duas funções, essas duas coisinhas, nós vamos ter que fazer no nosso processamento. Tá vendo que nós já temos a entrada de dados e o processamento? Agora o que nós vamos verificar? A saída de dados. Vamos lá ver. Vamos ler daquela parte também, ó. E imprima todos os números pares. Olha essa palavra imprima, galera, é chave também. Se a gente vê imprima, ou seja, mostre para o usuário, alguma coisa assim, quer dizer que vai sair alguma coisa. Então a gente já sabe de cara que é a nossa saída de dados. Então o que vai sair? Ele diz assim, imprima todos os números pares no intervalo. Ou seja, o que vai sair? Vai ser os números pares, galera. Isso aí, maravilha? E o que mais? E o seu somatório, ou seja, a soma desses números pares, tá certo? Ó, no processamento, o que a gente tem? A gente identifica quais são os números pares e faz a soma deles. Na série de dados, a gente mostra esses números pares e a soma deles, tá certo? E na entrada de dados, a gente vai identificar qual que é o limite inferior e superior. Onde eu retiro essas informações? Tudo do enunciado do exercício, tá certo? E essa etapa aqui, ó, muitas vezes a gente acaba nem fazendo, mas ela é muito importante, tá certo? Toda vez que você for fazer um exercício, identifique qual que é a entrada de dados, o processamento e saída. Assim, quando você for desenvolver ele, você vai ter uma outra visão de que estrutura que você vai utilizar, como você vai utilizar, tá certo? Eu vou copiar aqui do lado o exemplo que o professor deixou na atividade. Maravilha, já copiei aqui. E por que eu fiz isso? Para a gente entender também como essa entrada de dados, o processamento e a saída de dados está sendo utilizada aqui, ó. Tá certo? Como que acontece? O exemplo, ele vai ajudar muito a gente a desenvolver o nosso algoritmo. Então vamos lá. Como que isso daqui está funcionando? É a mesma lógica que está aqui em cima, ó.
que faz na entrada de dados? Lê os limites inferior e superior. Então aqui no exemplo, o que acontece? Ó, ele lê os limites inferior e superior. Ó. Ele faz uma leitura. Ou seja, aqui está acontecendo uma entrada de dados. E depois, lá na saída, ó, veja que o processamento ele não mostra que o processamento é algo que fica lá por trás das câmeras, tá certo? Ele não mostra. Na saída, ó, que já vai vir para essa parte aqui da saída de dados, o que ele mostra? Ó? Os números pares, ó, que estão entre esse intervalo, tá certo? Ó, a gente vê, ó, os números pares que estão entre 3 e 12, é o 4, o 6, o 8 e o 10, tá certo? Esses números aqui são os números pares. E depois o que acontece? Tem a soma de todos esses números pares, tá certo? Então vamos lá. Como que vai funcionar a lógica desse exercício? Aqui eu estou mais ou menos a estrutura que vai ser usada, tá certo? E eu vou mostrar aqui como que vai funcionar essa lógica. Lembrando que a gente está trabalhando com aquela estrutura a estrutura while aqui, tá certo? Aquela estrutura de repetição condicionada, isso. Maravilha? Nós estamos trabalhando com ela. Por isso a gente vai estar utilizando ela nesse exercício, maravilha? E também porque a gente não sabe qual que é o limite inferior e superior. A gente não tem essa informação. Então como que vai funcionar? Vai funcionar assim. Primeiro, a gente, lembra, isso aqui é praticamente padrão. A gente declara as variáveis. A gente também pode declarar elas no decorrer do andamento que a gente for desenvolvendo o algoritmo. Mas primeiro a gente vai declarar as variáveis, tá certo? Ou a gente pode fazer depois também, de acordo com a necessidade. Maravilha? E depois, lembra que lá a gente vai ter que fazer uma entrada de dados para saber qual que é o limite inferior e superior? Então a gente vai fazer isso utilizando lá os comandos que normalmente a gente dá uma instrução primeiro, né? Usa o comando de saída de dados e escreve assim alguma coisa. Digite o limite inferior, aí depois digite o limite superior, aí depois faz uma entrada de dados. Lembrando que aqui está trabalhando com números inteiros, né? Tem como a gente trabalhar com outros números também. E como o exercício ele não especifica se é número inteiro ou número quebrado, a gente pode trabalhar com o que a gente preferir, tá certo? Então, dessa forma a gente pode fazer aqui na entrada de dados. Quer dizer, dessa forma a gente pode fazer aqui na declaração de variáveis, colocar uma variável do tipo inteiro e depois na entrada de dados aqui a gente converte ela, tá certo? Utilizando aquele comando .parse. Maravilha? E depois, nós temos o quê? Como a gente sabe que, de acordo aqui até com o nosso exemplo, ó, ele vai ter que ficar repetindo alguma coisa. Por quê? Ó? Eu tenho aqui os números do intervalo, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, ele vai ter que passar por todos esses números aqui, ó. É como se ele estivesse pulando de um em um. Eu estou seguindo o exemplo aqui que o professor deixou. Esse exemplo aqui é chave, tá certo? Então, é como se a gente ficasse pulando de um número a outro. E se a gente observar, se ele vai pulando de quanto em quanto? De um em um. Essa informação aqui para a gente vai ser chave também, muito importante. Maravilha? Então, vamos lá. E como isso daqui ó, ele vai sair, se a gente for ver aqui no caso aqui do exemplo que o professor deixou, ele coloca assim, o texto saída de dados e depois que vem essa repetição que vai repetindo, 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 tá certo? Então o que a gente tem que fazer? A gente colocar antes, olha, igual a gente está aqui, ó, antes da estrutura while, que é a estrutura de repetição que a gente está utilizando, o texto de saída de dados. O que a gente pode colocar? Por exemplo, igual está no exemplo, saída. Coloca o texto saída, 2 pontos, dá um espaço aqui, ó, porque senão depois vai ficar tudo muito junto, né? É bom a gente estar organizada também. Né? A gente utiliza o comando de saída de dados, que é o console.writeLine, e coloca o texto saída. Depois, nós podemos ir para a estrutura de repetição. E uma dica também que dá para você fazer aqui no comando de saída de dados, porque se a gente for ver aqui, os números que aparecem, eles saem aqui do lado da palavra saída. Mas como se a gente for utilizar o comando de saída de dados writeLine, ele vai escrever embaixo, porque ele escreve na próxima linha. Mas se a gente apagar essa palavra line, só escrever console.write e aí já colocar o texto entre parênteses lá e entre as aspas duplas, ele vai escrever do lado, tá certo? Você pode até fazer esse teste. Escreve uma vez com o comando writeLine e outro só com write. Aí você vai testando, tá certo? Esse write que eu tô falando é esse daqui, tá, galera? Às vezes as pronunciações são diferentes, né? O comando write ele escreve só do lado e o writeLine ele escreve embaixo. Maravilha?
Então aqui nesse texto você pode utilizar alguma dessas opções aqui. Depois a gente já vai vir para a nossa estrutura de repetição, porque depois que a gente for ver, depois do texto saída, nós temos que mostrar os números pares aqui. Então a gente vai ficar repetindo, repetindo, repetindo e repetindo, tá certo? Então vamos lá. Lembrando que no comando while, a gente faz já a condição aqui no início. Então a gente vai fazer uma condição aqui. E quais informações, o que a gente vai utilizar para fazer essa condição aqui, que vai ficar entre parênteses? Pensa comigo, o intervalo que ele vai aparecer, que vai ser utilizado, não é de acordo com aqui com o limite inferior e o limite superior? Então quais informações que a gente vai utilizar aqui na condição do comando while? É os limites inferior e superior. É a partir deles que nós vamos fazer ele ficar repetindo, repetindo. Por exemplo, igual está aqui, ó, né? Repetindo, por exemplo, de 3 para 4, de 4 para 5, de 5 para 6. Aqui, se a gente for pensar, ele está somando de 1 em 1, tá certo? Então, como que vai funcionar a nossa condição aqui? Pensa comigo, ele tem que repetir isso daqui até quando? Ele não tem que repetir do limite inferior até o limite superior? Ou seja, ele não pode ultrapassar o limite superior. O limite superior é o limite da execução dele, tá certo? Então, como que nós podemos fazer isso? Nós podemos o quê? Colocar a variável que está descrevendo o limite inferior, sendo que ela tem que ser o quê? Ele só vai executar o que tiver aqui dentro, se o número que tiver dentro da variável limite inferior, ele for o quê? Ele for menor, ó, aqueles sinalzinhos de atribuição, de comparação lá, tá certo? Se for menor do que o limite superior, tá certo? Ele só vai entrar aqui dentro se o limite inferior for menor que o limite superior. Se, por exemplo, aqui eu colocar no limite inferior 3 e no limite superior 12, ele não pode ultrapassar esse 12. Então é por isso que o limite inferior ele vai ser menor que o limite superior, nessa condição. Se o limite inferior for menor, olha o sinalzinho aqui, que o limite superior, então ele vai executar o que tiver aqui dentro. Maravilha? E o que vai acontecer aqui dentro? Lembrando que o que tem que ser verificado nessa etapa. Já estamos aqui no processamento. A nossa entrada de dados já foi feita aqui em cima, ó, tá certo? Então o que a gente tem que fazer? Nós temos que identificar os números pares aqui dentro. Só que a gente tem que pensar também, aqui vai ser, na entrada de dados do limite inferior, vai receber um valor, né? Que a gente pode até colocar o 3 aqui, como o exemplo que está aqui. E do limite superior vai receber outro valor também. Então, aqui nós vamos ter um acontecimento que a gente vai ter, como a gente está utilizando as variáveis que estão sendo utilizadas aqui na entrada de dados, aqui na condição, nós depois vamos ter que modificar elas, fazer uma alteração nelas dentro aqui da repetição, para ele ir fazendo essa contagem de 1 em 1, tá certo? Então, primeiro, aqui de acordo com o nosso processamento, nós temos que fazer o quê? Identificar os números pares, porque daí sim nós vamos poder somar eles. Então, como que a gente faz a identificação dos números pares? Nós temos uma estrutura bem legal para isso. Lembrando que qual o valor que vai estar sendo trabalhado aqui dentro da estrutura enquanto, do comando while? Vai ser sempre o limite inferior. É ele que vai ser o controlador dessa repetição. Porque a gente vai fazendo assim, vai contando de 1 em 1. Se o limite inferior for menor que o limite superior, então ele vai ficar repetindo, repetindo, repetindo. Tá certo? Então vai funcionar assim. A gente vai utilizar o comando se, né? Que lembrando que na linguagem C# ele é o if. E na condição do if, o que nós vamos colocar? Nós vamos fazer montar tipo uma estrutura aqui de uma equação, vamos dizer assim, para saber se os números que estão sendo digitados são pares ou ímpares. Tá certo? Mas como a gente quer saber o par, a gente vai identificar só o par, o ímpar a gente não quer. Então, se o que tiver lá na variável limite inferior. Por quê? Porque é ela que vai ser trabalhada, é o valor dela que vai estar mudando, porque até ela chegar ao limite superior. Se o que estiver no limite inferior, aí para saber se o número é par, o que a gente faz? A gente coloca o mod.
Porque o que, que o mod faz? Ele pega o resto da divisão. Então a gente coloca o mod, que na linguagem C# é o porcento, né? Mod 2. O que está acontecendo aqui? Vamos supor que aqui no limite inferior, nessa variável, lembrando que aqui você vai trabalhar com uma variável, né? Aqui, vamos supor que aqui tem o valor 4. Nós temos o valor 4 aqui. Tá certo? Então ele vai fazer 4 mod 2, ou seja, 4 dividido para 2. Aí ele pega o resto da divisão. Lembrando que 4 ó, dividido para 2 vai dar o quê? 2, que dá 4, e o resto aqui ó, dá 0. O que, que o mod faz? Ele pega esse resultado aqui. O valor final dessa conta vai ser 0. Tá certo? E como que a gente sabe se o número é par? Se o número é par, esse mod, esse resto da divisão, ele é 0. Então, nessa condição, a gente vai fazer o quê? Se o valor que estiver no limite inferior, mod 2, ou seja, o resto da divisão for 0, for igual a 0, que esse igual significa igual a 0, então ele vai executar o comando if, o que tiver dentro aqui das chaves do if, tá certo? Funciona mais ou menos assim. Se, por exemplo, no limite inferior for 4, então ele vai fazer 4 mod 2, dá 0. 0 é igual a 0? É igual a 0? É. Então ele vai executar o que tiver aqui dentro das chaves, tá certo? É assim, é essa estrutura que a gente faz para saber se o número é par ou ímpar. Maravilha? Então vamos lá. E aqui dentro do comando if, o que, que tem que fazer? Lembrando que lá a gente já digitou ó, o texto saída. Então o que, que tem que sair? Sair esses números pares. E esses números pares estão aonde? Eles vão estar sempre aqui na variável limite inferior. Tá? Você pode colocar até um outro nome, mas é interessante colocar um nome que tenha a ver, que faça sentido. Então a gente vai estar trabalhando com ela também na série de dados. O que, que ele vai mostrar? Vai mostrar o que tiver, o conteúdo da variável limite inferior. E é interessante você colocar um textozinho depois, que é um espaçozinho, para entre os números aqui, ó, entre os números, ele ficar esse espaçozinho que está aqui, ó. Porque senão ele vai ficar os números tudo juntinho. Porque o que, que ele vai fazer? Ele vai verificar se os números é pares, os números que forem pares, ele vai entrar aqui dentro e vai ficar nesse ciclo até alcançar o limite superior. Tá certo? Então, como que vai funcionar isso daqui? Né? Desse jeito assim, normalmente. Ó. Você vai fazer uma saída de dados, vai colocar o conteúdo, né? Vai colocar a variável, você colocou como limite inferior. Você pode colocar mais, aí como é um texto, né, de formato string, né, daquele jeito, você coloca entre aspas duplas. Só coloca um espaço, só coloca entre aspas duplas e dá um espaço assim no meio. Então ele vai separar os números, tá certo? E aqui dentro do se, nós já vamos fazer o quê? A soma dos números pares, que é o próximo passo que a gente tem que fazer aqui, tá certo? Que a gente, no processamento, nós temos que identificar os números pares, nós já fizemos isso, né, através do comando se, o if, e nós temos que somar eles. Ou seja, quando o número for par, ele entrar aqui no if, aqui dentro nós já fazemos a soma dele. Como que a gente faz isso? A gente vai utilizar uma variável acumuladora. Para isso a gente vai fazer o quê? Nós vamos colocar aqui, ó, por exemplo, soma, vai receber o valor que já tiver nela, soma, mais o valor que tiver aonde? Na variável limite inferior. Tá certo? Por que isso? Só um pouquinho, inferior. Como que isso daqui funciona? É uma variável acumuladora. Ela funciona dessa forma aqui, ó. Soma, recebe. Por exemplo, ele executou lá o 4, né? O valor que está na variável limite inferior é 4. Então aqui vai ser assim, soma, lembrando que como a gente vai trabalhando com variáveis acumuladores e até mesmo as variáveis contadoras, a gente tem que inicializar ela antes. Aqui na declaração de variáveis você vai criar a variável e inicializar ela, colocar ela como um valor. No caso, a gente pode colocar ela como zero. Melhor que coloque como zero para a gente fazer essa acumulação. Então, aqui funcionaria assim. Soma recebe zero mais o valor que está no limite inferior. Que no caso, se ele for 4, né, vai ser 4. Então, 0 mais 4, soma para receber 4. Ela vai passar a ser 4. E depois, quando for repetido novamente, se for um número par, vai entrar aqui dentro, vai escrever ele aqui e depois vai calcular aqui de novo. Vamos supor que a gente sabe que o próximo número aqui é o 6. Então ia somar também. Aí no caso assim, seria o valor da variável soma, então ele seria 6, mais, o valor da variável soma seria 4, mais o valor de limite inferior, que ele foi repetido e alterou o valor.
então seria 6. 6 mais 4, então soma passaria a ser 10. Ia ficar repetindo nesse ciclo, tá certo? E uma coisa importante, se a gente parar para pensar, o conteúdo aqui da variável limite inferior a gente não alterou até agora. Ele está sempre o mesmo, tá certo? A gente não modificou ele. Nós precisamos modificar eles para quê? Modificar o conteúdo aqui da variável limite inferior, por quê? Para ele ir contando esse de 1 em 1, tá certo? E como que a gente faz isso? Nós vamos alterar o valor da variável de controle, que no caso que a gente está utilizando é a variável limite inferior, tá certo? Então nós vamos colocar o quê? Nós vamos colocar que limite inferior, errei um pouquinho aqui, mas faz parte. Vai receber o quê? Vai ser o conteúdo dela, limite inferior, mais quanto? Ele tem que ir pulando de quanto em quanto? Não é de 1 em 1? Então a gente vai colocar mais 1. Tá certo? É uma variável contadora, normalmente, tá certo? E depois, note que aqui nós calculamos só a soma, né? E depois o que tem que ser feito? Nós temos que fazer a saída de dados da soma. Aí você pode usar um texto, né? Colocar um texto, utilizando o comando de saída de dados, coloca um texto mais a variável soma. Ou você pode colocar outro nome também, então outra identificação para essa variável. E dessa forma a gente vai estar fazendo o quê? A mesma coisa que está acontecendo nesse exemplo aqui. Para você testar o seu algoritmo, você pode utilizar para você testar o seu algoritmo, você pode utilizar esses mesmos valores que estão aqui. Você coloca no limite inferior o 3 e no limite superior o 12 e vê se na saída vai sair esses valores aqui. Caso não saia, você vai reveja o seu algoritmo, vê o que pode estar errado e aí sim você corrige, testa novamente e só alegria. Valeu, espero que tenha gostado, bons estudos e qualquer coisa, por exemplo, alguma coisa aqui que ficou ainda difícil. Eu sei que às vezes assim pode ser um pouco complicado mesmo, até na hora da gente explicar a gente pode até misturar um pouco aqui, fazer um pouco de bagunça, tá certo? Mas assim a gente vai conseguindo desenvolver, eu espero que você tenha conseguido entender assim mais ou menos a lógica, tá certo? Faça o teste aí para ver se deu certinho mesmo, se não deu, conversa com a gente que nós vamos estar procurando te ajudar. Valeu e até a próxima!